Então vamos ver logo o item aí do Enem que traz 14% apenas de acertos. Seguindo aqui nossa técnica tradicional, nós vemos que é um texto do C.D. Andrade, talvez nem todo mundo soubesse, mas é o Carlos Drummond de Andrade, no livro Viola de Bolso, publicado em 1952. O Enem usou a edição raiz, a edição lá da primeira edição, da primeira vez que o livro foi publicado. Então, Caso Pluvioso de Drummond, bora ver o que é que o comando diz, né? Já sei algumas informações sobre o poeta, até sobre a década em que o livro saiu. Considerando-se a exploração das palavras Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é um ou uma, então aqui o Enem já falou pra gente, né? Uma questão de recurso expressivo, que é uma técnica para dar um incremento, para dar uma melhoria no texto, né? O que é que Drummond usou aí? Ele usou Maria, usou chuvosíssima. O que é que isso traz de expressividade ao texto? Como é o nome disso? Como é o nome dessa técnica? É delineado? É batom? É maquiagem? O que é isso? Fosse, né? Que recurso expressivo você, candidata, usou, né, naquela festa para a qual você foi? Bora ver então o que é que o texto nos diz, né? Tem que ler o texto, tem para onde correr. Apesar de que chuvosíssima já é uma boa dica, né? A gente tem aí uma invenção de palavras, o famoso neologismo. Mas vamos ver aí o texto para não atropelar muitas coisas. Já poderia até tentar responder a questão. Caso pluvioso. A chuva me irritava. Até que um dia eu descobri que a chuva, que Maria é que chovia. Então a chuva me irritava. Até que um dia eu descobri que Maria é que chovia. Então já tem aqui uma subversão da gramática tradicional, né? Porque Maria chovia, Drummond já está usando também um verbo que não tem sujeito, uma oração sem sujeito, um verbo impessoal, não tem pessoa conjugando, com Maria agora conjugando. Maria chovia. Inclusive ele botou esse é que aqui, que é uma expressão apenas enfática, né? O que a gente chama na gramática de partícula de real. Se não está grifando, não, deixa lá. Então descobri que Maria chovia. Então a chuva me irritava. Até que um dia eu descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria. Então, já bem confuso, né? Quer dizer, Maria é alguém, né, que nesse sentido está tomando conta, está molhando, está invadindo a vida do poeta. A chuva era Maria e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. Então talvez aí uma perda amorosa, um término amoroso, você fica pensando na pessoa e a pessoa vai ocupando todos os lugares de sua vida. Você pensa, você ouve uma música, lembra da pessoa. Você conversa com outra pessoa, lembra daquela outra pessoa. Quer dizer, vai ficando meio com obsessão, né? Então Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como a terra que a chuva lavra, trabalha e lava, né? Lavrar, preparar a terra para a plantação e lava. E eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura, ela chovia em mim em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Quem nunca, né? Quem nunca ficou assim, totalmente arriado, pensando em alguém, né? Curte aí o vídeo se você já ficou nessa situação. O vídeo vai bombar de likes aí, enfim. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa. Nossa, tá aí um trechinho do Caso Pluvioso, canção sertaneja dos anos 50, né? Maria invadindo minha vida. Então, gente, quando Drummond usa esse Maria, né? A chuva era Maria cá em cima, o Maria com minúscula, né? Que ele está usando no texto. E quando ele usa chuvosíssima, chuvosíssima criatura, que é podemos dizer, um superlativo que não existe, né? Então existe uma coisa chuvosa, chuvosíssima é um aumentativo, vamos dizer assim, do adjetivo chuvoso, que se torna um superlativo, que não existe no padrão culto da língua. Então, essa é a famosa licença poética que dá aos autores a possibilidade de inventar vocábulos. Então, nós estamos diante de um neologismo criado com finalidades estéticas. Então, lendo o comando, né, conclui-se que tal recurso expressivo é um neologismo, é a resposta. Não é o que o Enem botou. O Enem, nessa coisa de não cobrar conteúdo, às vezes dificulta mais a vida do candidato e da candidata. Se ele botasse lá a letra A, neologismo, acabou, encerrou a conversa. Não, ele fez, né, comentários sobre o neologismo. Então, o que o neologismo significa? É um registro social típico de variedades regionais, tá? Um registro típico de regionalismo. Não tem nada que seja aí regional. Drummond inventou essa palavra. Aliás, até antes de continuar fazendo a questão, o importante aqui não é dar o gabarito apenas, a gente vai fazer aqui um raio-x, como de costume já nesses novos vídeos dessa sessão. Vamos fazer um raio-x do item, né? O item tem a ver com a competência de linguagens e códigos, de compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significado, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Tá bom, não disse muita coisa. A habilidade 25 agora é mais interessante, ó. Identificar em textos de diferentes gêneros, nós estamos no poema,
as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, não é o caso, regionais, não é o caso, e de registro. Nós estamos no registro culto, mas um registro poético, mais do que culto, né? E o poético pode dar margem até um informal, coloquial, mas o poético também pode dar margem a essa inventividade. É uma questão, como eu falei para vocês, de 14% apenas de acertos, 14 cravado, né, aí. E nós vemos, inclusive, o percentual de acertos conforme as escolas, né? As escolas federais tiveram aí 23,5% de acertos, em média, as escolas privadas 20,4%, aqueles que não declararam a escola a qual pertenceram 13,2%, estadual 12,2% e municipal 2,7%, bem baixo. Lembremos também que o Enem digital não é uma prova massiva, vamos dizer assim, massiva, né? Que tem muita gente fazendo. Mas, enfim, né? Achei municipal bem baixo. E aí a gente tem aqui o raio-x das alternativas escolhidas, né? A letra A, que eu acabei de fazer, 12%, foi a menos marcada. Né? E a alternativa mais marcada, com 33%, foi a letra E, depois a letra D, 23%, a letra B, 18%, a letra C, 14%, e a letra A, 12%. Então tem da E até a vai diminuindo, né? Então da A até a E vai crescendo. Então A 12, B 18, C não, C 14, então não estava crescente não. D 23 e E 33. Então vamos voltar aqui para o item, para a gente pensar, a gente fica aí no lá e cá. A letra A com 12%, de fato a gente viu que não é uma letra tão sedutora, né? É um registro social típico de variedades regionais. Não existe uma região do país que diga chuvosíssima ou use Maria com minúscula, né? Como se fosse um apelido. Ah, isso é uma Maria. Se fosse uma Maria Chuteira, uma Maria alguma coisa, tinha a ver com o contexto, mas não é. Né? Maria é o nome, não tem nada a ver aí com isso. Então, continuando aqui nossa conversa, né? A letra que foi mais marcada foi a letra E, com 33%, foi isso? 33%, olha só a letra E, já vou para ela. Não é a verdadeira, a gente já sabe. É um traço linguístico, um neologismo é um traço linguístico exclusivo da linguagem poética. Não. Né? A gente pode ter neologismos em outros contextos, ainda quer que eu concorde que a linguagem poética explora bastante. Lembrando que esse poema é dos anos 50 na literatura brasileira, um grande nome que se notabilizou pelos neologismos que trouxe à literatura brasileira dos anos 50 e 60 é o João Guimarães Rosa, cuja obra-prima, Grande Sertão Veredas, é de 1956. Se a gente pensar que Drummond aí lançou em 1952, o Viola de Bolso. Então ele não está fora de um contexto de época em que neologismos apareciam na literatura e continuam aparecendo. Vários autores da literatura contemporânea ainda usam neologismos como uma técnica de expressividade. Mas isso não é exclusivo da linguagem poética. Isso pode aparecer na linguagem do cotidiano, isso pode aparecer na linguagem tecnológica, em que objetos são inventados e passam a ter um nome. Então o neologismo não é exclusivo. E aí a gente já sabe, inclusive, que essas palavras, muito assim, apenas, todos, elas têm um potencial grande de anular os itens, né? Então, 33%, volto a lembrar aqui do público, marcou a letra E, como se o neologismo fosse um traço linguístico exclusivo da linguagem poética. Né? Eu poderia dizer que é um traço linguístico marcante na linguagem poética, presente, né? Mas não é, obviamente, exclusivo. Então, isso aí inviabilizou a gente marcar a letra E. Aqui na letra A, registro social típico de variedades regionais, eu acho que nada se aplica aí, a gente poderia anular por completo. Né? A letra A que teve apenas foi a menos marcada, com 12%. A letra D, ele diz que o neologismo é uma marca de informalidade característica do texto literário. Primeiro, o chuvosíssima e o Maria não são marcas de informalidade, né? Marca de informalidade é você usar o verbo ter no sentido de haver. Drummond mesmo já disse uma vez nos textos dele, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele está usando ter no sentido de haver, no meio do caminho havia uma pedra, o que é uma marca de informalidade. Mas a informalidade não é uma característica do texto literário. Aliás, o texto literário, tradicionalmente, é caracterizado pela formalidade. Tanto que no meu discurso aqui, em algum momento, eu disse que ele utilizou uma linguagem poética, uma linguagem culta. Se a gente volta para o parnasianismo, se a gente volta para o barroco, se a gente volta mesmo para o romantismo, que é uma escola menos preocupada com isso, nós vamos ver como os autores, os poetas, usam uma linguagem muito mais formal, muito mais dura. E não dá para dizer, portanto, que a informalidade é uma característica do texto literário. Se fosse da comunicação oral, tudo bem, né? A comunicação oral tem como marca a informalidade, essa preocupação menor com a pronúncia dos elementos linguísticos e por aí vai, tá? Então, a letra E já foi anulada, para mim era mais difícil do que a letra D, mas a letra D também seduziu 23% do povo, né? Então, agora a gente tem a letra C com 14 e a B com 18. Então, a gente tem as duas aqui pouco marcadas também, né? 18 e 14. O que é que ele diz na letra C?
que é uma inovação lexical. Sim, o lexical é vocabulário, né? É a inovação do vocabulário singularizante, marcante, típica da linguagem literária. Também essa redação da letra C não é muito clara, não, né? A redação, né, tão, digamos assim, corriqueira na linguagem. Então, muita gente deve ter lido assim, de, o que é isso aí? Mas é verdadeira. O neologismo é inovação vocabular, lexical, que é uma marca que singulariza a linguagem literária. Não de todos os autores, mas nesse caso, sim. E a letra B, talvez essa questão até seja feita mais por uma espécie de exclusão, e a letra B é o neologismo, a variante particular presente na oralidade. Essa seduziu quanto? Como é que foi o percentual da letra B? 18%, foi mais marcada, inclusive, do que a letra C, mas não é uma variante presente na oralidade. Né? Eu posso até dizer que é uma coisa particular, eu poderia forçar a barra e dizer que, não, o autor usa isso várias vezes, o que não é verdadeiro, não é um traço de Drummond, mas eu poderia, né, se eu considerasse ainda verdadeiro isso, não dá para dizer que está presente na oralidade, né? Não dá para dizer que todo mundo usa na oralidade. Chegou aqui hoje, chuvosíssima. Né? Hein, Jorge? Será que Jorge está vendo esse vídeo? Jorge está vendo o vídeo? Deixa eu comentar aqui, Jorge. Será que você viu esse vídeo e você chegou aqui hoje chuvosíssima? Não tem isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Jorge sempre está pedindo questão aqui no canal, tá, gente? Então, desse jeito aí, nós temos a letra C. Deixa eu ver de novo aqui. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas. Não, a habilidade nesse caso aí não vai ser tão assim esclarecedora como no episódio 2, né? Fica, portanto, aí nosso gabarito. Letra C, inovação lexical singularizante da linguagem literária, explicando o item de hoje. Valeu? Então, até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau.